Capítulo 15. Sonhos desfeitos. Havia algum tempo, o calor na cidade de Chicago tornara-se insuportável. As pessoas procuravam amenizá-lo como podiam, mas as temperaturas atingiam níveis insuportáveis. Corria o ano de 1885. Aquele dia estava especialmente abafado e o ar extremamente pesado. Prevendo a iminência de uma chuva forte, Paul recomendara a Marianne que não saísse para o seu passeio habitual com o pequeno William. Atenderia alguns pacientes mais urgentes e depois voltaria para casa. Marianne recomendou-lhe cuidado, pedindo para que não se ausentasse por muito tempo. Toda vez que Paul se afastava, desde os primeiros tempos de sua união, sentia-se angustiada e preocupava-se sem saber por quê. Sempre ao final da tarde, ao ver Paul retornar tranquilo e feliz, Marianne dava-se por satisfeita, procurando fazer-lhe companhia, pois William normalmente já havia adormecido. Jamais havia imaginado que um dia sentiria um amor como o que a unia a Paul. O temperamento dele às vezes intimidava, contudo, ele era facilmente conduzido por ela. Diariamente, preparava-se para a chegada do marido como se fosse o primeiro encontro. Imaginava o vestido que mais lhe agradaria, o penteado que mais realçasse seu rosto, o perfume que ele mais gostava. Supervisionava a mesa do jantar e dava ordens à cozinha para que tudo estivesse conforme o gosto do Dr. Paul. Embora essa vida não tenha muitos atrativos para os jovens de hoje, naqueles tempos era tudo que uma mulher poderia desejar. Habitualmente, aguardava Paul na soleira da casa, radiante por receber o homem de sua vida. Ele apressava o passo, ansioso por tomá-la em seus braços. O nascimento de William devolveu a Paul a Marianne que ele conhecera alguns anos antes. O menino crescia, feliz ao lado da mãe que o adorava e que, por sua vez, recobrava o viço e a alegria de viver. Em determinados momentos, notava-se ainda uma certa tristeza em seu olhar, que era logo dissipada ante um sorriso de Paul ou uma traquinagem do pequeno menino. Paul vivia para a mulher que era sua própria vida. Quase não lembrava de sua existência antes de conhecê-la. A mãe fora seu único afeto, mas falecera pouco depois de sua partida. O pai era um homem doentio, amargurado. Tudo isso o havia transformado em um homem retraído, apenas dedicado à ciência. Os irmãos Roger e Henry amenizavam um pouco sua solidão, mas somente no dia em que conhecera Marianne, em sua festa de aniversário, ainda como esposa de Philip, é que perceberam o quanto sua vida poderia ser diferente. Era como se o sol finalmente tivesse entrado em sua existência escura e vazia. A alegria contagiante de Marianne, seus pequenos caprichos adoráveis, aliado à sua inteligência e beleza, haviam-no conquistado por completo. As coisas tinham tomado um rumo diferente. Ao sentir correspondido os seus sentimentos, uma nova fase começara para ele. Marianne ensinara-lhe a apreciar a natureza como obra de Deus. Falava-lhe da importância do seu trabalho e que possuía uma oportunidade rara de ajudar as pessoas. Na verdade, nunca pensara na medicina como uma forma de praticar a caridade. Havia escolhido essa profissão por vocação, é claro, mas era comum os filhos das famílias tradicionais seguirem a carreira médica. Sabia que um dia teria o seu consultório, atenderia aos achaques das senhoras e os caprichos das moças da sociedade. Mas certamente não tinha planejado uma vida com uma mulher como Marianne. Em alguns momentos, sentia um pouco de remorso ao vê-la sofrendo pela filha. Na realidade, sua atitude é que a havia deixado quase sem escolha, incitando-a ao adultério. Ao conhecê-la mais profundamente, percebia a aguçada sensibilidade de sua alma e a bondade de seu coração. A ideia da América, uma terra nova, sem os preconceitos de seu país, acabara por tornar-se agradável para ele. No início, acostumado com a formalidade das relações e da própria linguagem londrina, estranhara um pouco. Mas, com o passar do tempo, aprendera a amar Chicago e a América, com todos os inconvenientes que possuía naquela época. Percebia que a diversidade multicultural na formação da cidade trouxera-lhe um caráter pluralista,
predisposto à aceitação do novo, de novas ideias e pessoas de fora. Por isso, a adaptação dos dois havia ocorrido sem maiores contratempos. Na verdade, achava que com Mariane seria feliz em qualquer lugar do universo. Nesse momento, interrompendo suas reminiscências, divisou sua amada o esperando, linda como sempre. Abraçaram-se apaixonadamente. Paul, ao ver seu rosto feliz, repetiu, quase sussurrando: "Eu não vejo nada que não seja perfeito." Mariane sorriu, radiante, pois adorava quando Paul, sempre carinhoso, repetia a frase que os acompanhava desde o início. Entraram de mãos dadas e, após conversarem um pouco, dirigiram-se à sala de jantar. Paul perguntou-lhe sobre William e foram até o quarto do menino. Esse dormia placidamente, envolto em suaves lençóis bordados. A afirmação de que algumas crianças mais parecem anjos, nesse caso parecia uma verdade irrefutável. Realmente, o filho de Mariane e Paul parecia um desses querubins pintados por mãos hábeis. Voltaram à sala de jantar, onde fizeram uma refeição leve. Após o jantar, Mariane convidou o marido a dar um passeio pelo jardim, pois esse se encontrava repleto de flores, muitas delas por ela mesma plantadas. Paul aceitou o convite. Saíram os dois caminhando vagarosamente. Emocionados, foram palmilhando cada recanto das alamedas do jardim. Sentaram-se em pequeno alpendre ali existente para descansar. Ambos permaneceram calados, apenas observando as estrelas distantes naquele céu resplandecente. Existem momentos em nossas vidas nos quais os sentimentos muito dificilmente conseguem ser expressos por palavras, principalmente em relação a almas que se reencontram depois de longo período separadas. São corações que se buscam através do tempo e do espaço, sem muitas vezes necessitar palavras para exprimir a felicidade que experimentam. Naquela noite, apesar de estar imensamente feliz, Mariane havia tido um pesadelo. Não conseguia se lembrar integralmente do sonho. Recordava-se repetir entre soluços que havia muita água e que precisava salvar o William. Paul a procurava consolar, explicando-lhe carinhosamente não passarem tais pesadelos de preocupações excessivas com relação ao filhinho. Ministrou-lhe, por via das dúvidas, um sedativo suave para que adormecesse novamente. Isso nunca havia acontecido com Mariane, fato que muito impressionou a Paul. Sem saber porquê, sentia um mal-estar e uma sensação muito ruim sobre aquilo. Por fim, sem dispor de maiores explicações sobre o caso, procurando tranquilizar a esposa, atribuiu o sonho à sua preocupação com a falta de chuva. Passados 2 dias, finalmente a chuva chegou. Sem que ninguém esperasse, porém, transformou-se em uma grande tempestade, deixando a descoberto um dos mais sérios problemas da cidade. Sabia-se da poluição do rio Chicago, em função dos dejetos que ali eram frequentemente lançados. Com a tempestade, as águas servidas que eram despejadas no lago Michigan contaminaram a água utilizada para consumo da população, destruindo não só a vegetação do lago, mas a própria fauna ali existente. Durante 30 dias, as águas infectadas poluíram intermitente e maldosamente o lindo lago. Depois de muita discussão sobre o assunto, as autoridades locais decidiram tomar providências definitivas, construindo um canal com vazão suficiente para suportar precipitações como as daquele ano. Além disso, imaginaram para o referido canal uma função estratégica relacionada à guerra civil e uma possível guerra contra os ingleses. Mesmo assim, somente alguns anos mais tarde, foi criado o Distrito Sanitário Metropolitano da Grande Chicago, um dos primeiros da região. Houve um esforço intensivo na área de engenharia com a construção do canal sanitário. Esta obra, até os dias de hoje, é motivo de orgulho para os habitantes de Chicago. Os dias passavam e, como a situação não se alterasse, com o lago cada vez mais cheio, os problemas aumentaram ainda mais. Uma verdadeira epidemia surgiu e, embora em tais circunstâncias isso fosse natural, o número crescente de óbitos começou a assustar as autoridades.
As epidemias de febre tifoide e cólera se alastraram rapidamente, gerando pânico na população. Pessoas morriam aos milhares, sem que se pudesse evitar a tragédia. Mais de 90.000 pessoas morreram em Chicago naquele ano, vítimas da herança de tão violenta tempestade. O grande incêndio de 1871 ficou registrado na história da cidade como a sua maior tragédia, pois Chicago ficou literalmente destruída fisicamente. No entanto, doenças como o tifo e a cólera eram problemas crônicos, devido às más condições sanitárias. Paul quase não conseguia dar conta de tanto trabalho. Saía pela manhã, voltando somente à noite, exausto e estarrecido por toda aquela inacreditável realidade. As autoridades se reuniam com os médicos que estavam prestando atendimento aos doentes, tentando encontrar soluções, mas, dia a dia, o número de casos aumentava sem que nenhuma medida surtisse maior efeito. Profundamente preocupado, Paul recomendava todos os cuidados possíveis a Marianne e William. Amava infinitamente o filho. Aquela criança era o supremo complemento de sua felicidade. Belo como um anjo de cabelos alourados, como os seus, herdara-lhe também os olhos muito escuros. Sempre risonho, era de fato uma criança encantadora. Profundamente apegado a Marianne, aquela parecia uma relação ideal entre mãe e filho. William aprontava pequenas peraltices, pelas quais Marianne se esforçava em repreendê-lo, demonstrando sua autoridade materna, mas, intimamente, ela se divertia com a esperteza e inteligência invulgares do filho. Paul não podia deixar de perceber o quanto William fazia Marianne lembrar-se de Rebecca. Ela tentava redobrar sua dedicação e ternura maternas, procurando, ao contrário do que havia feito no passado, cumprir com seu dever de mãe. Agradecia diariamente a nova oportunidade da maternidade e cercava William de todos os cuidados. Certo dia, após momentos de entretenimento com o pequeno William, Marianne sentiu leve dor de cabeça. Pediu a Mrs. Doris, a governanta, para dar a refeição ao menino enquanto procurava descansar. Recolheu-se ao quarto extremamente fatigada, deitou e adormeceu. Ao chegar em casa à noite, Paul estranhou não encontrá-la esperando-o como de costume. Intimamente sentiu leve inquietação. Apressou o passo e, logo após transpor o hall de entrada, encontrou Doris aguardando-o aflita. Graças a Deus, o senhor chegou. Lady Marianne não está passando bem. Pediu para que eu tomasse conta do pequeno William e foi se deitar com dor de cabeça. Mas até agora não acordou. Fui até o quarto e verifiquei que está com febre. Angustiado, Paul subiu as escadas em poucas passadas. Rapidamente chegou ao quarto. Abriu a porta e entrou com o coração opresso. Ao ver Marianne deitada, com a aparência febril, sentiu como se tivesse sido atingido por pontiagudo punhal em pleno coração. Pressentiu que algo grave estava acontecendo. Desculpe, meu amor, por não lhe ter esperado. Foi a primeira vez. Mas a sua Marianne está um pouco adoentada. Sim, querida, mas logo você vai ficar boa. Vou medicá-la e se sentirá melhor. Paul mandou trazer a sua maleta e, abrindo-a, retirou o pequeno vidro. Com um conta-gotas, colocou uma substância em um copo que foi administrando cuidadosamente a Marianne. Algum tempo depois, ela se mostrava mais disposta com a diminuição da febre. Perguntou por William, tranquilizou-se e adormeceu, fazendo juras de amor a Paul. Mais sereno, Paul comeu qualquer coisa rapidamente e, depois de um banho relaxante, pegou no sono. Na manhã seguinte, como Marianne dormisse tranquilamente, Paul foi até a cidade atender alguns pacientes em estado grave. A epidemia continuava e, embora medidas fossem tomadas para evitar o seu avanço, todos os esforços foram inúteis, pois a doença se alastrava incontrolável. No meio da tarde, no entanto, o empregado da casa de Paul foi chamá-lo, pois Marianne havia piorado sensivelmente. Atordoado com a notícia, Paul se dirigiu imediatamente à sua residência.
Mesmo exausto, pois não conseguia descansar frente a tantos chamados, buscava forças para manter serenidade diante de sua mulher. Ao chegar, fui ver Mariane e, suprema provação, Mariane jazia sobre a cama com febre alta. Querido, devo estar horrível. Perdoe-me por não haver esperado. Paul sentou-se ao seu lado no leito e disse-lhe com a voz embargada: Minha amada, você está doente. Como poderia me esperar? Como está, minha querida? Minha cabeça e meu abdômen doem muito. Sinto-me muito cansada e a febre não cede, comentou, com os olhos já apresentando aquele brilho característico das febres altas. Paul a examinou extremamente preocupado. Querida, não se preocupe. Irá melhorar logo. Vou medicá-la para que descanse o maior tempo possível. Ficarei aqui ao seu lado. Paul, o que está vendo? Sinto-me muito mal. Precisa repousar agora. Depois falaremos, acrescentou, beijando seus lábios febris. Eu não quero que você abandone seus pacientes por minha causa. Lembre-se que muitas outras pessoas nessa hora também precisam de seus préstimos. Mariane, pense um pouco em você mesma nesse momento, disse, repreendendo-a brandamente. Eu sou o seu médico e você terá que me obedecer. Está bem, doutor, completou conformada. Paul, a partir daí, dedicou-se incansavelmente ao atendimento de Mariane. Diariamente, levava William para ver a mãe a seu pedido. Sabia que, desde a gestação, a saúde de sua mulher não era a mesma. Achava-se debilitada devido aos choques emocionais de que fora vítima. Sentia sua angústia aumentar a cada minuto. Era como se acontecimentos trágicos estivessem por acontecer naquela casa. Durante a noite, a febre aumentou, levando Mariane aos primeiros delírios. Os vômitos, a fraqueza, as dores no abdômen, suas palavras confusas, a debilidade geral, faziam com que Mariane, dia a dia, se afastasse dele e da vida. Não podia mais se enganar sobre o diagnóstico da doença. Sua adorada mulher também havia contraído tifo. Passava as noites em claro junto ao seu leito, garantindo-lhe todos os cuidados e a medicação disponível na época. Trocava incessantemente as compressas em sua fronte e nuca, na vã tentativa de aliviar-lhe a febre. Ministrava-lhe os remédios de que dispunha, com o intuito de proporcionar-lhe algum conforto, mas infelizmente a doença evoluía. Os grandes avanços que se verificaram na medicina no último século tiveram seu grande e marcante impulso a partir da descoberta dos antibióticos. Na época a qual nos reportamos, infelizmente, a humanidade lutava ainda ineficazmente contra bactérias que hoje facilmente são eliminadas. Na segunda semana da doença, Mariane começou a apresentar no abdômen pequenas manchas rosadas, características da doença. Como a febre e os vômitos continuassem, ela se desidratou rapidamente. Após os longos e cada vez mais constantes delírios, repletos de alucinações, quando pedia, em prantos, perdão a Filipe e Rebeca, Mariane terminava caindo em uma prostração indescritível, ficando longas horas com o olhar perdido, como em um estado cataléptico. Mariane transformava-se em uma triste sombra do que havia sido. As faces descoradas e emagrecidas eram um triste contraste da beleza e jovialidade de alguns meses antes. Paul se negava a encarar os fatos, fazia todos os esforços na tentativa de salvar-lhe a vida. Um dia, no auge do desespero, saiu de casa, pegou pequena embarcação que possuíam e foi para o grande lago sem saber porquê, desorientado e sem rumo. Ao chegar a uma certa distância da costa, parou de remar. Deixou-se levar ao sabor do vento e chorou. Chorou desesperadamente. Nunca, em toda sua existência, encontrara-se em tal situação. Chorava aos soluços, pedindo clemência ao Deus que Mariane tanto amava. Pedia a Jesus, o eterno amigo, segundo Mariane, poupasse a vida de seu adorado amor. Infelizmente, somente agora Paul lembrava do poder divino. Rogava à sua mãe e a todos os que pudessem ajudá-lo naquele momento angustiante. Argumentava que Mariane era sua própria vida, tinha um filho ainda necessitando da presença da mãe.
Deixou-se ficar assim por algum tempo, quanto não saberia precisar. Quando se deu conta, já era tarde. Voltou para casa envolto em terríveis pressentimentos. Não via a hora de voltar a ver Mariane e saber como estava o seu amor. Ao chegar, entretanto, Doris, aflita, esperava-o à entrada com os olhos vermelhos. Paul, angustiado, perguntou: Por Deus, diga o que houve. Senhor, tenho más notícias. Quase machucando-a, Paul segurou-a pelos ombros, exigindo que falasse. O que está acontecendo? Gritou, assustando a moça. O menino, senhor, está doente, está com muita febre. Com o coração em frangalhos, subiu as escadarias, correndo ao quarto da criança. Ao entrar, constatou o que temia. William estava no berço, muito febril, chorando, agitado. Tomou o filho nos braços e, mesmo ele chorando muito, pôde sentir o estado de fraqueza da criança em seu colo. Sabia que as crianças eram as mais prejudicadas com aquela situação. Sabia que William não teria mais do que alguns dias de vida. Doris, que o havia seguido, permaneceu na entrada do quarto. Ao ver que o patrão se retirava, após medicá-lo, tomou o pequeno William ao colo e reconduziu-o ao berço. Paul, tentando se controlar, dirigiu-se ao quarto para ver Mariane. Havia dado ordens para que nada fosse comentado com ela, temendo agravar-lhe o estado já bastante precário. Encontrou-a muito debilitada, pálida, com olheiras profundas. As cortinas eram mantidas fechadas, pois Mariane apresentava extrema sensibilidade à luz. Era grande o sofrimento de nossa amiga. Podia-se pressentir a presença da morte naquele aposento. Entrou lentamente e, sentando-se ao lado de sua amada, segurou sua descarnada mão. Esta, ao sentir o seu toque, estremeceu levemente e, abrindo os olhos, disse, quase num sussurro: Paul, estou aqui, meu amor. Às vezes acho que não ficarei boa. Paul interrompeu-a energicamente. Não diga isso, você vai melhorar logo, não duvide disso. Delicadamente, Mariane segurou a sua mão e falou: Querido, eu sei que você está fazendo tudo o que pode, mas a verdade é que a cada dia que passa sinto-me mais longe desta vida. Antes que isso aconteça, gostaria de lhe pedir coragem, pois o nosso William irá precisar de você. Paul levantou-se bruscamente e foi até a janela, tentando esconder as lágrimas que espontaneamente caíam de seus olhos. Mariane continuou: Sei que é muito difícil encararmos a realidade, ver o nosso sonho de amor interrompido dessa maneira. Nesse momento, também ela não conseguiu estancar o pranto, esforçando-se desesperadamente para dizer-lhe o que julgava de suma importância para o momento, continuou: Você sabe que sempre acreditei em uma vida após a morte, não uma vida em um local isolado, como o céu ou o inferno, mas uma vida ativa que não permite o abandono de nossos amados. Assim, Paul, acredite, sempre estarei com você e nosso filho. Nosso afastamento será temporário. Paul se virou e, dirigindo-se ao leito de sua amada, abraçou-a e chorou copiosamente. Mariane passava a mão suavemente por sobre seus belos cabelos louros. Não conseguia falar, pelo cansaço e pela emoção da hora. Como poderia dizer-lhe que estava morrendo e que se separariam em breve? Apesar de aceitar a situação como irreversível, sofria desesperadamente. Deixá-los em um momento tão feliz de suas vidas era absurdamente doloroso. Precisava manter as forças que lhe restavam por William, pedindo a Paul para não o desamparar, já que ficaria sem a mãe. Peço-lhe por William, meu querido, não falte com seus compromissos com nosso filhinho. Paul, percebendo seu desgaste e querendo poupar-lhe as forças, respondeu: Haja o que houver, nosso filho ficará bem, prometo-lhe. Agora você precisa descansar. Quero que repouse o mais possível. Mariane aqueceu com a cabeça. Paul ajeitou-lhe os travesseiros, passando a mão por seus cabelos, por sua face desfigurada, e falou com infinita ternura: Você sempre será o ser mais perfeito que eu já vi em qualquer lugar do universo. Vou guardar esse olhar para sempre em minha retina, e se for verdade que nos encontraremos um dia, creia-me, irei reconhecê-la pelo olhar.
Jamais existirá um olhar como o seu. Mariane fitou-o comovida e falou com dificuldade. Amo-o. Não haverá tempo nem distância que mude esse fato em minha vida. Sei que agimos erradamente com Philip, mas o amor que sinto por você tem uma força impossível de resistir e que, certamente, nos atrairá, em qualquer tempo, pela eternidade. Paul abraçou-a, acariciando-lhe os cabelos sedosos, ficando assim por longo tempo. Sentindo-se mais reconfortada, Mariane pediu que não esquecesse dos outros pacientes. Pressentindo o desenrolar dos acontecimentos, Mariane chamou Doris. Fez-lhe algumas recomendações sobre William, ao que esta desatou em soluços, dizendo ser impossível aceitar aqueles tristes fatos. Mariane exortou-a a permanecer calma, pois Paul precisaria muito de seu auxílio depois que ela se fosse. Por fim, acerenou-a e pediu a ela papel e tinta. Doris prontamente providenciou o material e, ajeitando-a de forma que pudesse escrever, aguardou sentada ao seu lado. Mariane, então, com extrema dificuldade e com as mãos trêmulas, traçou algumas linhas. Alguns minutos depois, exausta, pediu a Doris que guardasse a carta e entregasse a Paul quando tudo estivesse terminado. Pressurosa, esta colocou a carta em uma pequena caixa de madeira na escrivaninha da patroa que nem ela sabia como abrir. Depois viria isso com o doutor, e fechou a escrivaninha. Naquela noite, Mariane piorou muito. Paul, como já fazia havia algum tempo, passou a noite toda ao seu lado, procurando minorar-lhe os sofrimentos. Era o dia 12 de setembro de 1885. Ao amanhecer, Mariane perguntou por William. Paul disse que o menino estava bem e que ela não se preocupasse. Mariane pediu-lhe, então, que colocasse a sua cabeça no colo do marido, ao que esse prontamente atendeu. Deitando-se confortavelmente em seu colo, sorriu tristemente, pedindo-lhe que abrisse as cortinas. Desejava ver a luz do dia, o sol, as primeiras folhas do outono. Nesse instante, Doris pediu licença e entrou, trazendo um bilhete de Morris O'Connor. Seu filho, menino de uns 10 anos, piorara sensivelmente. Pedia-lhe que atendesse o chamado sem demora, pois temia pelo pior. Indeciso, Paul não queria se afastar da mulher amada, que já entrava em agonia. Mariane, pressentindo o que acontecia, pediu-lhe, tentando sorrir. Atenda ao chamado, meu amor. Fique tranquilo, tudo ficará bem, não fugirei de você. Paul tentou achar graça em suas palavras e, ante o olhar quase sem vida da mulher, ainda tentou resistir, mas Mariane foi incisiva e não lhe deu alternativa. O rapaz saiu angustiado, pegou a charrete e se dirigiu à casa dos O'Connor. Ao chegar, verificou que o menino ainda tinha chances de sobreviver. Tudo dependeria de sua reação, de sua natureza, ou o que hoje chamamos de imunidade. Após o atendimento à criança e dos preceitos habituais recomendados nesses casos, quando retornava para casa, novo chamado o fez mudar de direção. Um novo caso surgira. Desta vez era um pai de família, dono de um dos maiores armazéns de variedades localizado no centro da cidade. Não havia como deixar de atendê-lo, visto que esse homem, Jonas MacGregor, lhe havia prestado muitos favores, abrindo-lhe diversos caminhos desde sua chegada. Mais uma vez, desviou-se de sua direção. Entrou na casa de Jonas, angustiado, perguntando-se se poderia realmente fazer alguma coisa pelo amigo. A família, extremamente aflita, deu graças aos céus quando o viu, depositando suas últimas esperanças no jovem médico. Jonas aparentava ter uns 40 e poucos anos, compleição forte, apresentava os sintomas característicos da doença, embora com menos intensidade. Paul baseava seus prognósticos pelos primeiros dias da doença. Achava que se o paciente resistisse bem ao ataque inicial da enfermidade, teria mais chances de sobrevivência. Depois de atender com o devido cuidado seu novo paciente, tomou finalmente o rumo de casa. Já havia andado algumas milhas quando percebeu que Charles corria em sua direção a cavalo em desabalada corrida.
O velho criado vinha em seu encalço extremamente desfigurado. Paul parou a charrete e perguntou, aflito, o que ocorria. Senhor, preciso dizer-lhe. Há horas que eu estou procurando. Precisava falar-lhe. Charles, para surpresa de Paul, não pôde conter-se. Lágrimas rolavam por sua face envelhecida. Paul, desesperado, gritava enquanto sacudia o pobre criado pela gola. Pelo amor de Deus, homem, o que houve? O criado baixou os olhos e respondeu. A senhora Mariane piorou muito e me pediu que o procurasse, acho que não resistiu. Paul montou no cavalo de Charles, correndo o mais rápido que podia em direção à sua Mariane. Ela me buscou na hora extrema e eu não estava perto do meu anjo, pensava. Chegou em casa, desesperado, correndo aos seus aposentos. A criadagem chorava por toda a casa. Doris veio recebê-lo no quarto em prantos. Desvencilhou-se da mulher e caminhou em direção ao leito. Mariane estava morta. Doris havia-lhe penteado os cabelos e colocado algumas azaleias em suas pequenas mãos. Parecia dormir tranquilamente o amor de sua vida. Ao se aproximar, percebeu que 2 lágrimas tinham sido derramadas por Mariane. Talvez no momento extremo. Quem sabe por não tê-lo por perto na hora derradeira. Paul, ao vê-la sobre o leito, quedou-se imóvel até o dia seguinte, junto ao corpo de sua amada. Foi necessário que amigos e serviçais da casa intervissem para efetivar os preparativos do sepultamento. Passando por larga faixa de resgates reparadores, Paul ainda não havia terminado seu calvário de provações. 2 dias após a partida de Mariane, William falecia, perdendo a batalha contra a doença. As cerimônias fúnebres da mãe e filho foram feitas juntas. Grande parte da sociedade da época se fez presente. O que chamou a atenção é que não apenas os mais aquinhoados estavam ali. Muitas pessoas simples a quem Mariane prestava auxílio, e especialmente crianças que a tinham como madrinha, foram prestar-lhe as últimas homenagens. Não é necessário dizer que o choque fora demasiado violento para Paul. Inicialmente, embora demonstrasse alguma calma aparente, tentou agir com naturalidade. Logo depois, despediu os criados, alegando que a casa estava praticamente só e que não se justificava a presença de tantas pessoas. Apenas Charles permanecera, contrariando o patrão. Charles insistira muito para que retornassem a Londres, mas Paul não o ouvia. Com o passar dos dias, o dedicado empregado começou a se preocupar. Paul tinha abandonado seu trabalho. Charles percebeu que algo mais sério acontecia. O patrão deixara de se alimentar, de se barbear, vivia fora da realidade. Por mais que o criado, e por que não dizer amigo, insistisse em fazê-lo voltar à vida, Paul insistia em permanecer naquele estado depressivo, apenas chorando desesperadamente por Mariane. Muitas pessoas que se aproximavam da residência, tentando prestar-lhe condolências, eram, grosseiramente, afastadas com gritos desesperados. Diziam que o Dr. Paul Hanson havia enlouquecido. Paul, novamente, fazia a pior escolha, o caminho da revolta e da insubmissão à vontade de Deus. Mal sabia nosso Paul que sua atitude trazia profundo sofrimento a Mariane, que desencarnara rogando-lhe a presença. Nossa amiga trazia admiráveis conquistas espirituais no campo do amor ao semelhante, mas faltava-lhe o conhecimento dos assuntos do espírito. Os erros repetidos em relação ao seu comportamento amoroso demonstravam sua reincidente irresponsabilidade nessas questões. Mariane, desencarnada, pelo remorso que alimentava, permanecia nas faixas do sofrimento. Os laços que a uniam a Paul eram muito intensos. E devido ao estado mental do nosso amigo, Mariane não conseguiu se libertar de pronto de seu ambiente doméstico. Muitas foram as pessoas que se afeiçoaram a Mariane por sua franqueza e carisma adoráveis. As preces que partiram desses corações agradecidos e sinceramente comovidos com a tragédia ocorrida fizeram com que Mariane pudesse partir para outras esferas, buscando refazimento e alívio para o seu sofrimento. Paul, ao contrário, emaranhava-se mais e mais no cipoal da revolta surda e desesperada.
Charles, sem poder contê-lo, mandou chamar seu pai em Londres em uma última tentativa. O velho Hanson, por certo, saberá o que fazer, pensava Charles. Contudo, as coisas não foram bem assim. Ao chegar e ver o filho esquálido no leito, mal compreendendo o que lhe diziam, o pai de Paul percebeu que perdia seu segundo filho. Nada mais poderia ser feito. Cansado, Hanson olhava com tristeza os aposentos de Paul. Por que será que certas famílias trazem uma marca, uma tendência para a desgraça? Perguntava-se. Por que, enquanto tantas pessoas são felizes em seus lares, amando-se através das gerações com perfeito entendimento, outras vivem de tragédia em tragédia, com mortes dramáticas, doenças, acidentes, suicídios? Hanson não conhecia as leis das afinidades que ligam os espíritos na terra e fora dela, aproximando e afastando um dos outros. Também não conhecia a lei de causa e efeito que dá a cada um de acordo com seus atos. Sim, é verdade. Algumas famílias trazem realmente grandes e dolorosos resgates, fruto de nossos atos impensados e irresponsáveis. Somos, de fato, muitas vezes, marcados pela necessidade premente de reharmonização com as leis de nosso Pai. Profundamente desanimado, o velho homem deixou-se cair em uma cadeira. Colocou as mãos na cabeça, curvou-se e, esquecendo de sua posição social e seu orgulho de lord inglês, chorou silenciosamente. Tanto havia lutado para que os filhos lhe seguissem o exemplo. Tinha-os criado para serem homens fortes, lutadores, orgulho de sua descendência. Procurara afastá-los da mãe, que vivia com aquelas choradeiras, rezando. No entanto, Roger suicidara-se por uma mulher distante, sem origem, sem posição social, que tinha conhecido em um país selvagem. Agora Paul, não bastasse o fato de haver traído um amigo, deixando-o desorientado, perdia a mulher e o próprio filho. Olhava para o quadro de Marianne na parede em frente. Ela era a causadora dessa desgraça. No entanto, não podia deixar de estimá-la, pois também lhe havia conquistado o enrijecido coração. Parecia um castigo de Deus, não que fosse muito religioso, mas tinha coisas que não podia explicar. Agora só restara Henry. O jovem rapaz, ainda adolescente, teria que lutar muito para fugir ao estigma da família, pensava Hanson. Deveria incutir no filho a força de caráter que faltara aos irmãos, para que ele pudesse prosperar. Percebia, de antemão, algumas diferenças no caráter de Henry. Mais ambicioso, frio, chegava a ser calculista em seus projetos pessoais. Tencionava dedicar-se ao comércio, onde achava que teria um grande futuro. A depressão de Paul atingiu seu auge ao final de 3 meses. Havia algum tempo não falava e Charles o alimentava com muita dificuldade. Sem forças para reagir, Paul se ligou a entidades afinizadas com seu estado de desespero. Desencarnou no mesmo quarto de Marianne após longa e sofrida agonia. Capítulo 16. Reencontro com a consciência. Após os trágicos acontecimentos de Chicago, alterações profundas ocorreram na bela casa de Paul e Marianne. O pai do jovem médico se mudou, junto com o filho mais moço, instalando-se na sombria residência. Determinou que o quarto que outrora pertencera ao filho e à nora ficasse definitivamente fechado. Alguns anos mais tarde, Henry, irmão de Paul, casou-se com a filha dos O'Connor, aqueles mesmos ajudados por Paul no dia da morte de Marianne, trazendo sua esposa para residir na casa da família. Moça dedicada e honesta, trouxe alguma alegria para o casarão, que ainda guardava uma atmosfera de sombras, fruto da tragédia que ali teve lugar. Henry, conforme havia planejado, estabeleceu-se como comerciante na cidade e logo a seguir ampliou seus negócios como banqueiro, tornando-se próspero homem de negócios. Esses tempos mais amenos fizeram com que o velho Hanson tivesse uma aparente serenidade em seus últimos dias de vida na terra. Continuou com a mesma amargura de sempre, mas ao ver o filho mais moço seguir seus conselhos e perpetuar o nome da família em um sólido investimento,
arrefeceu seu mau humor e sua revolta, tornando-se um pouco mais maleável e acessível. Sua nora, Margarete, conseguiu conquistar-lhe o coração com sua dedicação e alegria. Moça de hábitos simples, possuía no nome irlandês o cunho da tradição familiar, elemento muito apreciado por Hanson. Quando desencarnou, ele já possuía 2 belos netos americanos. Tratava-se de 2 meninas encantadoras, cabelos ruivos e anelados. A mais moça possuía lindos olhos azuis, enquanto a irmã mais velha, castanhos. A felicidade preenchia os corações dos Hanson, que prosperavam. Enquanto isso, na mesma residência, porém do outro lado da vida, novos dramas se desenvolviam. Mariane, ao despertar no mundo espiritual, teve de enfrentar a grande verdade de sua existência: havia falido. O desencarne se dera em meio a pungentes e dolorosos remorsos, que, acrescido o fato de não ter tido a presença de Poe ao seu lado, fizeram com que os seus primeiros momentos no outro lado da vida fossem de grande sofrimento. Apesar da assistência de devotados irmãos que velavam ao seu lado, seu estado de inconsciência não permitia notar-lhes a presença, pois estava imantada aos últimos acontecimentos de sua existência. Sentia-se envolta em grande perturbação, clamando por auxílio entre a dor e o desespero. Por vezes, parecia ouvir a voz angustiada de Poe a chamá-la distante. Procurava por ele, mas não a encontrava. Muito tempo se seguiu até que pudesse divisar Elizabeth ao seu lado, trazendo-lhe o abençoado socorro. Através do auxílio que a misericórdia divina lhe facultava, finalmente, após alguns anos, retirou-se das regiões de sofrimento para sua devida recuperação espiritual. Ou, ao contrário, permaneceu por dezenas de anos na residência que lhe havia pertencido, mentalmente preso ao local onde desencarnara. Aliado ao remorso que também alimentava pelo fato de haver prejudicado Philip e sua família, conservava-se inconformado pela morte de Mariane. Não percebendo o próprio desencarne, continuou ligado ao quarto e às coisas que pertenceram à mulher amada, ainda algemado ao desequilíbrio de seus próprios pensamentos. Padecendo terrivelmente, continuava a rever a cena em que encontrara Mariane morta no leito. Gritava, enlouquecido de desespero, ao defrontar-se com o fato que o havia feito perder o juízo. Falava-se na cidade, à boca pequena, que a casa do Dr. Poe Hanson estava assombrada por seu próprio fantasma. Muitos, ao passarem por lá, principalmente à noite, ouviam gritos terríveis de um homem chamando por Mariane. Os boatos, apesar da discrição de alguns, continuavam aumentando, não sendo raro acontecer de pessoas atravessarem a rua, evitando passar na frente da casa. Com o tempo, Margarete, a esposa de Henry, começou a se perturbar com aqueles falatórios. O marido, homem afeito às coisas práticas, insistia para que não desse ouvidos àquelas tolices, mas Margarete temia principalmente pelas crianças. Estava, nessa época, esperando o terceiro filho e se sentia nervosa, angustiada. Mal podia olhar para a porta do quarto no andar superior, ao sair de seus aposentos, que eram quase contíguos a ela. Os meninos estavam proibidos de fazer qualquer pergunta sobre o assunto. Tudo isso tornava os aposentos de Poe e Mariane mais misteriosos, envolvendo-os numa atmosfera lúgubre e assustadora. Os empregados andavam à solapa, evitando agitações desnecessárias para não prejudicar os já abalados nervos de Margarete. Contavam e inventavam histórias para o pessoal da cidade, o que só piorava a situação. Quando se aproximou a hora do parto, Margarete implorou a Henry que lhe permitisse ganhar o filho junto a seus pais, que poderiam acomodá-lo sem problemas. Henry, então, avaliando a situação e lembrando-se das tragédias já ocorridas em sua família, resolveu atender à mulher. Transferiram-se para a casa de O'Connor, que os recebeu radiante. Lembrava-se do dia da morte de Mariane, quando Poe, vindo atender a seu filho, irmão de Margarete, e apesar do quadro extremamente difícil do menino, alimentara-lhe a esperança, incitando-o a confiar em Deus.
Seu John havia conseguido, mas a esposa e o filho do doutor. George O'Connor Hanson nasceu em um dia muito frio de inverno, coberto de atenções por parte de seus avós maternos e com várias tias a acolhê-lo nos braços e a mimar o filho varão da família. Devido à comodidade da casa de seus pais, Margaret foi evitando o retorno à casa do Jardim das Azaleias. Inicialmente, Henry não concordou com a ideia, mas, percebendo quanto o ambiente familiar acolhedor beneficiava a esposa e os filhos, deixou-se ficar. Tencionava voltar um dia para sua antiga residência, contudo, também sentia um certo mal-estar ao pensar no aposento que pertencera ao irmão e à cunhada. A vida continuou normalmente. O tempo trouxe o esquecimento e a cura de algumas feridas. Nossos amigos no mundo espiritual precisavam retornar à arena terrestre. Voltariam, no entanto, mais endividados e necessitando resgates inadiáveis. Contudo, uma nova luz apareceria em seus caminhos. A doutrina espírita viria esclarecer e orientar essas almas necessitadas. Voltariam à Terra fisicamente separados pela distância e pelo tempo, porém, trariam em seus corações renovados ideais para o futuro. Paul retornaria 50 anos depois, na mesma casa do Jardim das Azaleias, como filho de George, que, ao se casar, ignorado todos os avisos, resolveu se mudar para a velha casa de seus tios. Marianne ainda demoraria mais alguns anos para retornar. Renasceria no Brasil, país promissor e pleno de oportunidades e esperanças novas aos espíritos momentaneamente falidos em suas experiências por outras terras. Sabendo que Philip e Rebecca já se encontravam ligados a este lugar, Marianne se sentiu irresistivelmente atraída pelas plagas brasileiras, embora soubesse que iria se afastar por um bom tempo de Paul. Nosso Paul trazia necessidades prementes de reencarnar novamente, pois precisava se libertar de fluidos de natureza inferior, oriundos de sua consciência culpada. Sua atividade como médico, desenvolvida com novos focos de atuação, devido às instâncias de Marianne, proporcionara-lhe a intervenção amorosa de numerosos espíritos agradecidos. Sua mãe e a própria Elizabeth também muito trabalharam por essa nova oportunidade que lhe era dada no plano físico. Algum tempo antes de seu retorno, Paul e Marianne obtiveram, com o auxílio de amigos espirituais, a oportunidade de se encontrar, a fim de estabelecer novos rumos para o seu futuro. Em um belo local situado na colônia espiritual onde habitavam, em aprazível recanto, Paul aguardava junto a um banco com lindos adornos, produzido em matéria ainda desconhecida para os encarnados. Frondosas árvores circundavam o lugar, situado às margens de um lago. Era o próprio retrato da serenidade, onde adoráveis pássaros traziam mensagens de paz com seus doces e harmoniosos trinados. Aos poucos, a figura delicada de Marianne foi surgindo ao longe. Paul, levantando-se ansioso, correu em direção ao amor de sua vida. A emoção tomou conta daquelas duas almas. Choravam de felicidade pelo abençoado reencontro proporcionado pela bondade divina. Segurando com carinho as mãos de Marianne, ele falou: "Minha adorada, você está novamente junto a mim, ainda mais bela do que antes." Marianne, que apesar dos graves erros cometidos, já possuía algumas conquistas espirituais, sorriu tristemente. O sofrimento que passara ainda em vida e que se seguiu após o desencarne, tecera em sua alma fibras resistentes que lhe valeriam contra futuras tentações. Ao mesmo tempo, seu semblante adquirira uma beleza diferente, fruto das experiências vividas. Parecia que seu olhar estava mais profundo e com um brilho diferente. Dirigiu-se a Paul com ternura, dizendo: "Querido, temos pouco tempo. Você precisa saber que nossa separação será longa. Devemos nos preparar, pois, quando Deus permitir nossa aproximação, não poderemos nos unir, já que nossas vidas terão tomado necessariamente rumos diferentes." Paul baixou o olhar e respondeu: "Sim, já me falaram sobre isso. Voltarei às lides terrenas em breve, como meu próprio descendente, e terei de enfrentar inúmeras provações,
principalmente dentro do lar, já que não soube respeitar o lar alheio. Terei a aventura de revê-la para dar o testemunho de minha recuperação espiritual. Somente o fato de reencontrá-la novamente trará a esperança que preciso para viver. Paul, meu amado, você deve depositar sua esperança em Jesus. Não pense em mim como detentora de qualidades que ainda não possuo. Falei da mesma forma que você e sei que nossa aprovação não será fácil. Unamos nossos pensamentos no desejo sincero de rever os nossos caminhos e, principalmente, de nos aproximarmos das almas que tanto desprezamos no passado. Tenho compromissos inadiáveis com Philip e Rebecca, e assim que os dois retornarem, serão traçadas novas estratégias para o nosso retorno. Presentemente, trabalho incansavelmente para conquistar esse objetivo. Aos poucos, vou me aproximando de Philip com a ajuda de Lívia, que também trabalha pela libertação do seu amado. Caso consiga me perdoar, Philip conquistará a elevação necessária para colocar-se junto à alma que o espera em esferas superiores, e que, na verdade, é o grande amor de sua existência. Por outro lado, terei a possibilidade de resgatar minhas faltas e trabalhar pelo ideal cristão através de novos e iluminados horizontes, em uma doutrina que nasceu para iluminar os corações sofredores com a verdade e a esperança. Mariane, entusiasmada, continuava. Espiritismo é o nome dessa doutrina e foi codificada na França. Você também tomará conhecimento, em sua nova existência, desses ensinamentos abençoados. Que o Senhor permita que eu tenha a oportunidade de falar ao coração sobre essa nova forma de ver a vida. Tenho certeza de que com esse novo horizonte que surge em minha existência, saberei suportar sua ausência, vivendo para um ideal superior. Paul, sorrindo, falou: Estou certo de que não falharemos. Você me encoraja, Mariane, a esperá-la pela eternidade se for preciso, mas o que importa é que um dia estaremos juntos, minha querida. Trabalharei, lutarei, suportarei tudo, se souber que poderei tê-la de novo em meus braços, sem culpa, sem remorsos, em paz com Deus e com a consciência. Amo-a e jamais poderei esquecê-la, não importa o tempo e o lugar onde você esteja. Os olhos de Mariane se encheram de lágrimas e, percebendo a separação iminente, ela redarguiu. Para nós não existe tempo e distância. Já lhe havia dito na terra. Você partirá antes e, quando nos encontrarmos, já estará se preparando para o regresso. Assim foi decidido para evitar novas quedas em nossos caminhos, mas não duvide, Paul, o meu amor continuará o mesmo, infinito e todo seu. Seu tempo havia acabado, precisavam despedir-se, por um longo tempo. Mariane, ao reencarnar, devido à sua acurada sensibilidade mediúnica, guardaria em sua memória espiritual as cenas de sua morte, como já vimos no início de nossa história, assim como algumas lembranças fragmentadas de Paul. Naquele momento, fazia-se necessária a separação para que ambos pudessem alcançar o reequilíbrio em suas vidas, a fim de retomarem sua marcha evolutiva.